amigo telespectador, olá, amigo internauta, olá, você que nos acompanha todas as semanas, todas as quartas-feiras, às 9h30 da manhã e aos sábados também às 20 horas. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Mais uma vez, tenho o prazer de estar com você para falar de um assunto magnífico em mais uma entrevista especial nesse período de pandemia. E o nosso assunto de hoje é a questão emocional que envolve a pandemia, ou seja, a pandemia no seu aspecto emocional, com o tema inteligência emocional. E para falar de um assunto tão importante, duas pessoas igualmente importantes conosco aqui, neste momento estamos falando da Adria Almeida, ela que é psicóloga e vai estar falando também conosco com relação a um assunto tão importante nesse momento delicado que passa a humanidade, não só o estado de Roraima. E a Aline Sanz, que eu quero que ela mesma se apresente daqui a pouquinho, para que vocês entendam exatamente qual o papel dela nessa pandemia e de que forma é a sua abordagem emocional diante do tema. Mas antes eu gostaria de dizer a você que não conseguiu assistir a entrevista do começo ou que não vai conseguir assistir até o final, que você pode assistir na íntegra através do meu canal do YouTube, Dolane Patrícia RR. Vai lá, se inscreva no meu canal e você aperte o sininho para ter notificações de novos vídeos. E você pode também estar acompanhando pelo meu site, dolanepatricia.com.br, onde você vai ter acesso a todas as minhas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, todos os artigos que eu escrevo semanalmente para o jornal Folha de Boa Vista. E também baixe o aplicativo. Já baixou meu aplicativo? Baixe agora para iOS e Android, aplicativo Dolane Patrícia. Você vai ficar muito mais informado sobre as questões da pandemia no sentido de saúde, da mesma forma no sentido jurídico. E você vai ter acesso também ao meu site, às redes sociais, tudo isso no aplicativo do Dolane Patrícia, podendo ainda tirar dúvidas, dar sugestões e falar diretamente comigo, uma equipe sempre pronta para conversar com você nesse momento difícil de pandemia. E agora é um momento muito especial de falar com duas pessoas importantíssimas, especiais também. Antes eu queria pedir para que a Aline fale um pouquinho da sua profissão, como você poderia se apresentar nesse momento de pandemia dentro do tema inteligência emocional. E logo depois estaremos falando também com a psicóloga Adria Almeida. Bom dia, doutora Dolane, é um prazer estar aqui com você e com a nossa colega Adria. Eu sou Master Coaching e trabalho com esse processo de autoconhecimento, de autoconsciência. E durante esse processo do coaching, a gente trabalha a inteligência emocional, que é o controle das nossas emoções e usá-las para ter mais resultados, para ter mais autocontrole, empatia, enfim, nós vamos conversar sobre esse tema e abordar essas competências e habilidades da inteligência emocional. E eu pedi para explicar porque é um tema mais novo, uma profissão mais moderna, né? E tinha que explicar para que você pudesse entender, nosso internauta e telespectador. Adria Almeida, fala um pouquinho para a gente como é que a psicologia entra nessa pandemia. Muitas vezes o assunto é o contágio, o assunto é a máscara, não usa máscara, isola, não isola. Mas qual é a parte da psicologia dentro da pandemia? Olá, bom dia a todos. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, a saúde mental ela é tão importante quanto a saúde física, né? Não importa o quanto o corpo esteja bem, se a mente não estiver igualmente saudável, tudo acaba que não ficando bem. Verdade. E então a psicologia entra aí para cuidar dessa parte da saúde mental. A ansiedade, o medo, essa pressão que todos nós estamos tendo, principalmente os profissionais de saúde, a psicologia consegue acolher e ajudar. Aline, o que é inteligência emocional? Fala para que os nossos amigos que estão nos assistindo possam entender o que é esse assunto, que não é um assunto antigo, é algo novo. Fala pra gente, o que é inteligência emocional? Então, inteligência emocional, ela foi popularizada com os estudos do psicólogo Daniel Goleman. E, segundo ele, inteligência emocional é o desenvolvimento de competências emocionais pessoais e competências emocionais sociais.
Então, é a forma da gente lidar com as nossas próprias emoções, nos conectarmos com nós mesmos, né, para ter melhores resultados na vida e saber superar as adversidades, os desafios, enfim. E a competência social, emocional social, como você lida com o outro, como é que você lida com as emoções da outra pessoa, para que você tenha maior conexão, melhores relacionamentos, né, tanto na vida profissional como na vida pessoal. Então, basicamente, são essas competências, essas habilidades de se conectar com as suas próprias emoções e saber lidar com as emoções dos outros. Muito bom. Adria, dentro da questão agora da psicologia, o isolamento, o ficar em casa, parar tudo, de repente, aquela pessoa que era 1000 por hora, você tem que parar. Você tem que parar. Chega um momento que aquelas férias que você nunca teve, você é obrigado a ter. Mas é fácil lidar com isso? Todo mundo lida bem com isso ou para algumas pessoas isso passa a ser um problema? É um impacto para todos, né? Porque não é umas férias. Férias é quando você viaja, quando você passeia, quando você pode ir no cinema, pode levar seu filho na praça. De repente, nós se vimos confinados. Dentro de confinamento era mais, né? Confinados dentro de casa e tendo um perigo eminente fora de casa. Então, isso, por mais forte, por mais inteligência emocional que a pessoa tenha, ainda assim é uma situação muito difícil de lidar e que você precisa ter ferramentas para estar colocando em prática com você, com a sua família, para que consiga passar da melhor forma possível esse processo, né? Esse período. Então, tem pessoas que estão conseguindo lidar de uma forma mais fácil, mas tem pessoas que não estão conseguindo lidar tão facilmente assim. Essas pessoas que já têm uma predisposição à ansiedade, algum transtorno mental, alguma síndrome do pânico, alguma depressão, sim, já vai agravar. Pessoas que já estavam num pico de estresse no trabalho, alguns profissionais de saúde que já estavam num pico de estresse, acabaram que se viram frente a essa pressão e ao risco de contrair também na linha de frente da doença, é um pulo para desenvolver uma síndrome de Burnout, por exemplo. Então, existem situações, cabe cada um ver o que está acontecendo, olhar para dentro de si, ao seu redor, à sociedade e tentar lidar da melhor maneira possível. Verdade. E assim, Aline, nesse momento também é aquele momento de você lidar com muita mudança, né? De repente você trabalhava fora, tem que trabalhar em casa, você que tem um comércio, mas vai ter que fechar. Talvez você perde o emprego, existem perdas, mudança repentina. Como administrar isso, essas emoções? Então, nesse processo de mudança, o mais importante é você ter consciência da realidade, da atual realidade, e procurar aceitar a mudança, de forma a se adaptar, a se readaptar a essa nova realidade. Então, o medo hoje é uma realidade. Nós estamos com medo, nós estamos ameaçados por um vírus, né? Desafia a ciência. É um desafio. Então, é natural sentir medo nesses momentos. Porque o que é o medo? É a tomada de consciência de que eu estou em perigo e que eu preciso me proteger. Então, contudo, se esse medo ele se torna, né, muito exacerbado, diário, e isso me paralisa, então eu tenho que tomar o cuidado de como eu vou me readaptar, como eu vou lidar com esse medo, lidar com essa tristeza. Muita gente está triste, perdeu o emprego, diminuiu os recursos, então são muitas perdas nesse momento. Então a gente tem que ter essa consciência do que nós estamos sentindo, essa autoconsciência, nomear essa emoção, porque só a partir disso a gente consegue lidar melhor. O que é um medo? Ah, estou com medo porque estou em perigo, então tenho que me proteger. Então, assim, avaliar a questão das emoções, ter essa autoconsciência, porque só assim vai ter o autogerenciamento. E exercitar a empatia também, né? Porque a minha situação é diferente da sua situação, que é diferente da situação do vizinho logo ao lado. Cada um tá. O meu salário pode estar caindo, mas o meu vizinho... Pode não estar.
Pode estar caindo na conta todo mês, mas o do meu vizinho pode não estar, porque ele é um profissional, é um autônomo. De repente se viu, como você falou, a renda caiu. Então já é um outro medo, já é uma outra preocupação, né? Além do medo de contrair o vírus, o medo de passar fome, minha família, meu filho. E no próximo bloco nós vamos começar a falar sobre isso, entrar a questão da criança que está o dia todo dentro de casa e mais algumas questões de mudança, adaptação, significado do nosso cenário hoje, esse cérebro com esse coração, o que significa. Próximo bloco, não saia daí, nós iremos estar aqui aguardando você. Estamos de volta com o nosso programa Conhecendo o Seu Direito, agora nessa pandemia, falando mais de saúde do que do direito, mas a saúde é um direito também, estão todos interligados nesse momento. E o nosso programa hoje, nós estamos falando da pandemia, não tem como ser outro assunto, só que nós hoje estamos falando do aspecto emocional. E antes de dar continuidade, eu quero fazer 2 agradecimentos especiais e quero dizer também que o programa de hoje é um oferecimento da Clínica Derma Roraima, que tem tudo o que existe de mais moderno em termos de dermatologia. E queremos também dizer que o oferecimento é de Luziane Souza, que é a responsável pelo cenário do nosso programa. E temos ainda um agradecimento a fazer a Adriana Isaías, ela que faz sobrancelhas perfeitas, é a nossa parceira, muito obrigada. E eu quero dizer a você que você pode estar acessando o meu site, dolanipatricia.com.br, e você pode também estar compartilhando no Facebook este programa para que outras pessoas possam também ter acesso a essas informações através também do YouTube, e você vai estar tendo a oportunidade de ajudar outras pessoas que talvez esteja passando por um dos problemas pelos quais estamos conversando aqui no nosso programa de hoje. Eu estou com a Aline Sanz e Adria Almeida. Continuando a nossa conversa, nós estamos hoje com um cenário diferenciado, temos aqui um coração e um cérebro, talvez a pessoa entenda por que o coração e o cérebro com o nome inteligência emocional. Fala um pouquinho, Aline, para a gente qual é a relação que existe entre a coração, cérebro e a pandemia. Então, nós somos seres integrais, né, doutora Dolane? Então, é importante integrar a razão e a emoção. O que percebemos? Tem muitas pessoas com a inteligência intelectual muito acentuada. Mas por que essas pessoas não têm sucesso? Por que essas pessoas não conseguem lidar com os problemas, com os desafios? Porque lhes faltam inteligência emocional. Então, hoje é importante integrar a razão e a emoção. Por isso, o cérebro de mãozinha dada com o coração. Isso, porque é muito importante. Outra coisa que é bem relevante falar é que a inteligência emocional, ela pode ser treinada, ela pode ser aprimorada, ela pode ser desenvolvida. Aprendida. Isso, aprendida. Nesse processo de autoconhecimento que pode ser feito pela psicologia, pelo coaching, enfim. Tem diversas ciências aí que ajudam nesse processo de autoconhecimento. Muito bom. Adria Almeida, psicóloga, a família está em casa. O marido não está mais viajando. A criança não está mais na escola. Estão todos em casa. Como administrar isso? A criança que passa o dia todo em casa. O marido que agora está o dia todo em casa. A mãe que mais do que nunca. A mulher mais do que nunca, que tem que ser 3 em 1. Como é isso agora? Como fazer? Paciência e criatividade. Eu acho que as 2 palavras assim que não podem faltar. Paciência, principalmente com as crianças. Não é fácil. Porque para nós adultos não está sendo fácil. Imagina para uma criança. Ela se vê confinada, ela não vai mais ver os coleguinhas, ela não pode mais ir na praça. Inclusive, Adria, não tem mais natação. Não tem mais o balé, não tem mais os coleguinhas da escola. É sozinha com a família todo o tempo. Então, quando eu falo de paciência, é porque a criança vai ter os momentos que ela vai estar mal, que ela vai querer chamar a sua atenção, que ela vai querer brincar, que ela não vai estar todo o tempo comportadinha, que ela vai produzir tanta energia que de alguma forma ela vai ter que colocar para fora. E aí quando entra a criatividade dos pais.
E a né? questão do autocontrole, né? Do autocontrole. Porque a gente tem que ter o autocontrole, a autoconsciência, a inteligência emocional para lidar com as nossas emoções e com as emoções da criança. Criança, porque querendo ou não, nós somos o adulto dentro da casa. Então a gente é que tem que cuidar. Verdade. Então essa criatividade tem que entrar no momento que você planeja a rotina. Eu estava conversando fora do estúdio. A Aline falou que montou toda a rotina dela, o que é ótimo. O filho dela já sabe a hora, mais ou menos, claro, é flexível de acordar, de fazer a tarefa da escola, porque agora nós estamos fazendo as tarefas da escola. Estamos sendo professores também. Também. Além Então, disso. É justamente o momento de fazer atividade física, o momento de brincar. Fazer atividade física, sim, em casa. Dança balé, vamos dançar em casa. Joga futebol, vamos brincar em casa. Põe o pai para fazer golzinho com o filho. Então, isso é ter criatividade, montar quebra-cabeça e fazer atividade física também. Fazer a criança gastar essa energia. Então, criatividade e paciência e o autocontrole. Né? Porque nesse momento é muito fácil quando você sai para trabalhar, a criança vai para a escola, marido vai para o trabalho, e de repente está todo mundo no mesmo ambiente, né? Então fica um pouco mais difícil, mas agora que vocês vão ver, agora que as pessoas vão ver realmente... E o que é importante, Adria, é dar um significado precioso para esse momento, porque é um tempo de qualidade. Está criando as memórias, está criando as lembranças. Um tempo que nunca conseguiu ter com a família, com o filho, que às vezes refletia no trabalho, nossa, trabalhando muito, não estou dando atenção devido à minha família, aproveitar. Isso. Eu costumo falar de marcar, né? A gente marca, ao longo da nossa vida nós somos marcados. Marcar positivamente e marcar negativamente. É fato que o coronavírus vai marcar negativamente durante muito tempo a nossa vida, mas esses momentos em família nós podemos marcar positivamente. Verdade, concordo. O momento que você vai colocar seu filho para dormir, contar uma história, você está marcando positivamente a vida daquela criança, porque por muito tempo ela vai lembrar, principalmente as crianças que estão no período da primeira infância, que é desde bebezinho até os 6 anos de idade. Tudo que ela passa nesse momento, ela vai levar para a vida inteira, vai dizer o que ela vai ser. Então, quando o pai senta para brincar e montar um quebra-cabeça, ele está marcando positivamente a vida daquela criança. Então, é justamente o que a Aline acabou de falar. Então, vamos marcar positivamente, não só a vida das crianças, mas a nossa vida em família. E uma emoção, doutora, que pode ser muito bem trabalhada é a afetividade. Então, é um momento da gente exercer a afetividade com os nossos filhos, com nossos pais, enfim, com quem está em casa, né? E na questão da empatia, a solidariedade. Compreender que o outro tem uma nova uma outra realidade. No lugar do outro. Tem uma outra realidade, então a gente precisa também usar da nossa solidariedade nesse momento tão desafiador que nós estamos vivendo. Claro que a gente também não pode estar se cobrando, porque a vida do vizinho é sempre melhor e o que eu vejo, na internet, ai, aquela mãe é perfeita e eu não sou. Não é assim, não é uma competição de quem é a melhor mãe, de quem é o melhor pai, de quem está tendo a melhor quarentena. De forma alguma. Vai ter dia que você vai estar mais estressado, vai ter dia que você não vai querer fazer nada, vai querer ficar o dia inteiro de pijama. Não, come qualquer coisa aí, filho. Vai ter dias. Só que o que a gente tem que fazer é não deixar que isso tome conta. Né? Vai ter dia que você vai estar estressado, vai ter dia que você vai brigar com seu filho, mas vai ter dias que você vai estar bem, que vocês vão brincar, que, como eu falei, vai marcar positivamente. Então, se está indo sempre ruim, pensa, inteligência emocional, o que está acontecendo? Será que a comunicação com meu marido não está boa? Será que a comunicação com meus filhos, o convívio, o que eu não estou fazendo que não está sendo tão legal? Então, tenha essa autorreflexão, essa autoconsciência para tentar fazer esse momento tão difícil ser menos difícil. Com certeza. E a Adria falou uma coisa importante há pouco tempo com relação ao autocontrole. Mas assim, sabe que mulher nem sempre tem esse autocontrole todo, principalmente na TPM, com todo mundo em casa. Às vezes é aquela mãe que já está com um problema financeiro, porque o comércio está fechado, o estabelecimento está fechado, é autônomo, não está caindo na conta o dinheiro, tem que administrar isso também. Então, tem alguma forma de administrar esse autocontrole? Existe algo que pode ser feito para ajudar nesse autocontrole? Então, eu acho muito importante você falar
sobre o que você está sentindo. Pedir ajuda nessas situações é um ato de coragem. Então, quando a pessoa se cala e está vivendo esses desafios sozinha, né, é muito complicado, é muito desafiador. Então, você procurar uma rede de apoio, um profissional, isso é muito importante, né? Porque aí você pode falar sobre isso. E cada família é uma realidade. Diferente. Então, eu não posso dar uma dica que vai servir para todos. Verdade, né? Então, cada um tem sua... O mais importante mesmo é você não se calar, não guardar para si as suas emoções. Porque aí vai entrar num processo que desencadeia a questão da saúde mental. Exatamente. Mesmo. No próximo bloco, vamos falar um pouco mais sobre isso, inclusive. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho estaremos de volta. Estamos de volta nesse programa especial, nessa conversa especial, nesse bate-papo de duas pessoas maravilhosas, duas profissionais competentíssimas. Assim, você precisa realmente assistir com muita calma esse programa, rever, inclusive, mandar para os seus amigos, compartilhe, seja pelo Facebook, pelo YouTube, mas você possa estar mandando também para que outras pessoas tenham conhecimento do teor da conversa que estamos tendo aqui, porque realmente é algo que vai ser benéfico para todos os membros da família. E eu quero dizer que você pode estar me seguindo nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Vou estar lá também comentando essa entrevista, falando inclusive do sábado, dia 20, às 20 horas, que também estará passando essa entrevista. Obrigada a você que nos acompanha também aos sábados. Muito obrigada a você que nos acompanha pelo Facebook, você que curte, você comenta, compartilha. Você que sempre está participando também pelo Instagram e pelo meu site, dolanipatricia.com.br. No momento em que eu convido você, que não baixou meu aplicativo ainda, para baixar o aplicativo Dolane Patrícia. Você vai ficar muito mais informado sobre o coronavírus, você vai ficar mais informado sobre a sua saúde, você vai ficar muito mais informado sobre os seus direitos, você vai ter mais informações com relação a esse momento em que vivemos, vai ter acesso a todos os artigos que eu escrevo semanalmente para o jornal Folha de Boa Vista, vai também ter acesso a muitas informações importantes, além de um canal aberto de questionamentos que você pode estar fazendo direto através do aplicativo. Então baixe agora mesmo Dolane Patrícia, todo mundo pode me ter bem pertinho no celular, só baixar rapidinho que você vai gostar muito, vai ser muito útil para você. Então baixe o aplicativo do Dolane Patrícia. Duas profissionais maravilhosas aqui hoje, a Adria Almeida, ela que é uma psicóloga maravilhosa, a Aline Sanz, que é Master Coach, num assunto magnífico, a parte emocional da pandemia. E nós falávamos aqui no bloco anterior sobre a questão da família em si, do estar todo mundo em casa, do autocontrole que a mulher tem que ter diante de tanta mudança e da questão de estarem todos em casa e do número de divórcio aumentar mesmo assim e a violência. Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse bloco. Como poderíamos assim, colocar esta questão do autocontrole dentro da família no momento em que você tem que administrar os problemas, administrar a família e administrar a sua cabeça para ficar emocionalmente equilibrado? Então, eu acho que é muito importante a mulher se permitir sentir o que está sentindo. Porque o que acontece? Existe muita cobrança, né? Muito julgamento. Então, se respeitar é o primeiro passo. Então, eu respeito as minhas emoções, eu respeito o que eu estou sentindo, crio essa autoconsciência e depois eu avalio como eu vou gerenciar essa minha rotina, como eu vou gerenciar a educação, as atividades do filho, as atividades domésticas, como eu vou me relacionar com meu marido. Então, a mulher ela tem que estar atenta, se permitir sentir, não se julgar, se respeitar, dar o seu tempo, mas também estar atenta em como gerenciar todas essas atividades, criando uma rotina que seja flexível, mas que vai dar até mais liberdade para que ela possa fazer tudo o que ela precisa fazer, o que é importante na vida dela. Adria, família, todo mundo em casa, como nós já falamos, muitas pessoas às vezes se queixavam que tinha tempo de estar com o marido, com o esposo, de repente tem o tempo e o número de divórcio aumenta e a violência aumenta e os casais já não se falam em casa. Fala um pouquinho sobre isso.
Bom, a comunicação é tudo, né? E o que acaba acontecendo? Quando você se vê dentro de casa, confinado, com todo aquele estresse, né? Porque não é só o medo do coronavírus, mas várias outras questões, né? Questão financeira, os filhos que estão ali aperreando, a mulher que está se cobrando, porque mesmo que você esteja em casa todo dia, você tem aquele cansaço, aí algumas não tem aquela pausa para ela, aí o marido reclama, já é motivo para briga, ou o marido faz alguma coisa, a mulher reclama porque ela passou o dia arrumando a casa, cuidando de menino. Já pesa. A questão financeira pesa muito. Se o casal não souber administrar isso, eles vão brigar por conta da situação financeira, sim. Então, o que acaba acontecendo é um conjunto de problemas dentro do confinamento, dentro de um problema maior. Sim. Então, os casais, eles têm sim que se comunicarem, né? Porque quando há amor, quando há respeito e comunicação, consegue sim passar por muitos problemas. O que eu estou sentindo, o que você está sentindo, pedir perdão, pedir desculpa, olha, eu exagerei. Reconhecer que... Se comunicar mesmo, falar o que está sentindo, tentar... Porque se você não resolve aquilo, vai passando adiante, vai virando uma bola de neve. Toda vez que vocês brigarem, a gente não sabe quanto tempo vai demorar esse confinamento ainda. O que acontece, Adria, é que a gente está tendo uma linguagem de dor. Então, o que a gente tem que aprender nesse momento é modificar essa linguagem, esse diálogo, para uma linguagem de amor. E aí o elogio é uma coisa muito importante. Para você se perguntar, né? Como é que você está? Coisas simples. Uma esposa que não cozinhava, passou a cozinhar, ou até mesmo a que sempre cozinhou, um elogio. Nossa, como tá gostosa a sua comida, amor. Isso edifica. São coisas simples que acabam fazendo toda a diferença. Um carinho, o elogio. Verdade. Né? Eu vi que você hoje passou o dia... Tem muito isso, né? Sim. Essas coisinhas assim pra mulher, ela maximiza mesmo. Se não tiver, já é um problema. E aí tem o papel do homem também, né? Porque a gente tem uma cultura, infelizmente, de que o marido é o provedor, ele trabalha fora e em casa... ele já não faz tanto o papel doméstico, né? E agora cabe também o homem estar ali dividindo a tarefa, tá auxiliando no cuidado dos filhos, auxiliando na educação. Não é só a mãe que tem que fazer o papel de professora, o pai também. E não tudo isso, quando eu falei comunicação, amor e respeito, se tiver esses 3 pilarezinhos, vão conseguir passar por todos os problemas e a relação vai sim ficar tranquila. Considerações finais? Em seguida, Adri. Então, agradeço o convite, doutora Dolane. Foi um prazer estar aqui com vocês, com esse bate-papo maravilhoso sobre inteligência emocional. Estou à disposição para maiores esclarecimentos em relação ao tema. E fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa, se protejam, protejam os seus e tenham empatia pelo próximo. Respeito em primeiro lugar. Bem, também quero agradecer, é um prazer estar aqui, esse bate-papo gostoso de conhecer melhor vocês. E para o pessoal de casa, para as famílias, é um momento de união, é um momento que a gente tem que ter paciência, olhar para nossas crianças, cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Quando eu falo crianças, né, dos nossos adolescentes, a gente banalizou o poder do pensamento positivo, mas é um momento que nós temos sim que ter pensamento positivo, acreditar que tudo vai dar certo, que tudo isso vai passar. Né? Ter esse pensamento positivo, independente de religião, nós temos que ter a nossa espiritualidade, a fé de que as coisas vão ficar bem e tentar passar da melhor forma possível. Se caso você achar que está precisando de uma ajuda mais profissional, hoje a gente tem uma rede de psicólogos aqui em Boa Vista que está atendendo online de forma gratuita. Ouvido Amigo, projeto da Elciane Carvalho. Então, você pode estar também entrando em contato através da plataforma Ouvido Amigo. Isso mesmo. E procurar ajuda, não tenha medo. Quem tem coragem, né, de procurar ajuda, procure ajuda, como você falou, é um ato de coragem. Então, vamos passar por tudo isso da melhor forma possível. Muito obrigada. Amei a entrevista, amei nossa conversa. Tenho certeza que vai servir para muitas pessoas que estão passando por esses problemas que nós colocamos aqui, que vocês apresentaram soluções, porque eu entendo que é isso que precisa nesse momento, apresentar soluções e não só destacar o problema. Então,
não esperem muito para procurar ajuda profissional. Não espere chegar ao limite ou ser tarde demais. Temos duas excelentes profissionais aqui. Os telefones estão disponíveis para você, aparecendo embaixo na telinha. Duas profissionais excelentes, excepcionais, e estão também à disposição de vocês. E eu quero dizer que juntos nós conseguiremos mais se tivermos esperança, se nos unirmos, nos preocuparmos com os outros, não pensando apenas em nós mesmos, seguindo o conselho de Jesus, pensarmos sempre no nosso semelhante. Muito obrigada a você que nos acompanhou na entrevista de hoje. Muito obrigada pela sua audiência. Obrigada a você, telespectador e internauta também. Próximo programa vamos estar aqui de volta. Obrigada à Clínica Derma Roraima. Obrigada a Luziane Souza. Obrigada a Adriana Isaías. E não se esqueçam, acesse o site dolanepatricia.com.br e baixe o aplicativo Dolane Patrícia. Até o próximo programa. Vou estar aqui aguardando você. Até lá.